clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidades, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais. Ah, que bonitinho, que legal. 12:07 agora em Belo Horizonte. Ela voltou. Tampão batido, jamais vencido. A partir de agora, tudo sobre Cruzeiro e Atlético, com os repórteres Samuel Venâncio e Rubens Júnior. Primeiro você, Samuel. Deixa comigo, show de bola, Milton Naves. Boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes neste sabadão, 12:07, Cruzeiro fechando a preparação na Toca da Raposa 2. Sem tempo para treinar. Cruzeiro voltou ontem de Roraima, de Boa Vista. Jogadores foram liberados e hoje apenas esta atividade, agora na Toca da Raposa 2, e já tem concentração neste domingo, duelo com o Atlético, estreia do uniforme do Centenário, a camisa belíssima da Adidas lançada na quinta-feira, e o torcedor já, todo mundo postando em rede social, torcedor buscando o produto, as lojas, a maioria sem o atendimento presencial por causa da pandemia, mas tem venda pelo WhatsApp, pelo site. O torcedor está comprando o material do Centenário, uma coleção especial produzida pela Adidas. Estreia neste domingo, então, da camisa com alusão à bandeira da Itália, do Palestra. É muita coisa, um número diferente na cor dourada. O torcedor vai acompanhar, então, essa estreia contra o Atlético. Daqui a pouco o time para este duelo, quem ainda fica fora, quem volta. Vamos tentar até imaginar um provável Cruzeiro e se o Felipe Conceição ele mexe na formação. Por falar no Felipe Conceição, ele participou do programa Bastidores ontem comigo, com João Vitor Xavier e com o Edu Panzi, e a gente tem aqui no Rádio Esportes alguns trechos desta entrevista. O Felipe Conceição, ele começa falando sobre esta crise financeira que o Cruzeiro atravessa, com atrasos de salários, e como isso interfere, como ele preocupa com esta situação no dia a dia. Vamos ouvir. Vamos entrar nesse assunto porque o Cruzeiro é um só, né? Então não tem como separar os problemas que o clube vive com a equipe. E a gente pensa no clube em primeiro lugar. Eu sou um treinador que me envolvo com o clube, não consigo pensar só a curto prazo, só ganhar no domingo. Às vezes eu prefiro ter uma equipe mais modesta, que eu acho que é o que o Cruzeiro tem que ter nesse início de processo, para depois ir crescendo, depois ir agregando peças, depois com uma estabilidade maior financeira e esportiva, voltar a ser o Cruzeiro que a torcida merece. Mas tudo é um processo, não vai sair do 0 ao 100 em um mês. Nós temos que entender, é o que eu falei no início das minhas palavras, né, da minha apresentação. Eu não peço paciência ao torcedor, eu peço entendimento de onde a gente está, entendimento que a gente está fazendo um sacrifício grande, e até pensando nesse lado financeiro também. Por exemplo, no segundo tempo nós jogamos para se classificar, porque sabia da importância também dessa parte financeira para o clube, né? Nós abdicamos um pouco do estilo, botamos o Marcelo como referência, usamos bola direta porque o campo pedia, enfim. A gente está pensando no todo, está pensando num Cruzeiro forte, muito forte a médio e longo prazo. E isso gera sacrifício no início. Eu tenho vários atletas jovens lá que eu poderia até, de alguma maneira, estar colocando uma pressão, né, no presidente, na diretoria, de trazer outros atletas, mas não. A gente precisa construir um Cruzeiro de baixo para cima, aos poucos, com uma solidez no jogar, com equilíbrio de elenco, pelo menos nesse início, para que o presidente saiba o quanto que vai gastar a cada mês, e não aquela coisa de todo mês ter que pedir 2, 3 atletas e tá errado por causa de um jogo. Não, o Cruzeiro precisa se estabilizar como um todo, seja dentro de campo, seja fora dele, seja na parte financeira, seja na mentalidade de que precisamos entender onde estamos e para onde a gente quer voltar. Que é para a Série A, que é o Cruzeiro forte, mas existe um processo para isso. A gente não pode se perder no meio dele.
Eu até brinquei com os funcionários quando me reuni pela primeira vez, é como se fosse uma família que tivesse uma situação muito boa e no meio da caminhada perdesse o emprego, né? Tivesse um déficit financeiro grande e tivesse que retomar, né? No meio da vida. Não é fácil, a gente tem que entender onde está, o trabalho vai ser o diferencial e as pessoas lá dentro do Cruzeiro, os funcionários, enfim, diretoria, presidente, a gente está alinhando esse discurso junto com os atletas, da gente hoje ter que ajudar o Cruzeiro e não esperar do Cruzeiro as coisas, né? A gente precisa, a gente que está trabalhando dentro do Cruzeiro, ser esse diferencial com o trabalho para que o Cruzeiro volte a ser grande. Muito bem, o Felipe Conceição também falou sobre este estilo de jogo e o que ele pede ao torcedor neste momento para um trabalho que só está começando e que tende a render bons frutos. Vamos ouvir. É dolorido para todo mundo, né? E para quem faz parte do processo. A gente está num processo de reconstrução do clube e entende essa ansiedade, essa angústia dos torcedores, principalmente, né? E das pessoas também que trabalham dentro do clube, da imprensa, enfim, de todo mundo que se envolve com o Cruzeiro, pela dimensão que ele é, a gente entende essa ansiedade, essa angústia, o sofrimento que foi a temporada passada, porque não se pode ter um ano como se teve ano passado. Mas a gente também pede o entendimento de que está fazendo o melhor para o Cruzeiro e não o melhor para o Felipe Conceição, o melhor para um atleta individualmente, o melhor para uma peça da diretoria, não. Hoje lá no Cruzeiro a gente briga para que cada decisão, cada tomada de decisão feita dentro do clube, e isso dentro da minha área, a torcida pode ter certeza que está sendo feito, pensando no futuro do Cruzeiro. E não no que é melhor para mim, no que é melhor a curto prazo e em detrimento do clube, né? Acho que como foi feito durante alguns anos, porque não se chega nesse momento à toa. Então é o que a gente está fazendo, a gente pede entendimento disso e pede esse voto de confiança, sabendo que o treinador que aqui fala está trabalhando diariamente para que a gente conquiste novamente esses momentos de glória que o clube tem na sua história. E para fechar, o Felipe Conceição falou sobre a situação do zagueiro Manuel, que tem contrato até a metade do ano, e se ele já conversou com a diretoria ou se trabalha com uma possível perda do jogador depois deste fim do contrato. Fala, Felipe. Isso a gente nunca tá para perder ninguém, né? A gente quer contar com o elenco, sabe da importância dele e dos demais atletas. Questão contratual, financeira, vai além da minha alçada. E o clube também tem seus limites, né? E isso eu não tenho participado. Dou minha opinião técnica, é um atleta importante, assim como os demais que estão lá hoje. E a gente gostaria apenas de agregar ao elenco e não de perder, mas entende também se houver alguma impossibilidade por questões financeiras. O Cruzeiro é maior que todos nós. Isso a gente tem que pensar também. Muito bem, tá aí o técnico Felipe Conceição, a íntegra da entrevista no nosso site itatiaia.com.br. Para amanhã, o Felipe Conceição ainda não terá o zagueiro Manuel, vem se recuperando bem do incômodo no joelho, também muscular, mas ainda não retorna. O Paulo, ele está liberado pelo clube por causa do falecimento do avô, volta a treinar na próxima semana. Com isso, a zaga tende a ter Ramon e Eduardo Brock, essa dupla mantida para o duelo contra o Atlético. Vamos ver se o Felipe Conceição vai fazer alguma outra alteração para o Cruzeiro buscar esta vitória e entrar no G4 do Campeonato Estadual. Antes do Júnior Brasil, Rubens Júnior, com um convidado especial aqui no Rádio Esportes, acompanhando o Atlético. Fala, Rubens, boa tarde.
Boa tarde, Samuel. Um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Pois é, o Atlético, que deixa daqui a pouco São João del Rei por volta das 14h, finalizou a preparação pela manhã. O técnico Cícero Júnior deve manter a escalação da última rodada, mantendo também toda a coerência com relação à equipe que ele colocou em campo desde a primeira rodada. Até então, apenas uma derrota na competição, que foi pro Coelho por 1-0, e também 2 vitórias contra o Patrocinense e também contra o Boa Esporte. 6 pontos somados. E a grande atração da equipe de São João del Rei é o Louco Abreu, uruguaio, presença aqui no Rádio Esportes para falar sobre o desafio de amanhã contra o Cruzeiro. Boa tarde, Louco. Boa tarde. Como que vai ser esse reencontro e esse grande desafio, você com a camisa do Atlético contra um grande de Minas Gerais? Para mim é normal. Jogar no Mineirão, jogar contra o Cruzeiro é normal. Para o clube, para muitos dos atletas, é um jogo especial, porque não todos têm a possibilidade de jogar com um time grande do Brasil. Mas eu vou tentar de passar a minha experiência, curtir essa possibilidade, sempre tem que curtir. Jogar num estádio lindo, estádio mundialista. E além disso, é um jogo que para nós é muito importante para continuar nesse caminho certo que a gente tem de brigar no torneio, de ser competitivo, ter o João, vivendo a nossa realidade, mas acreditando que a gente tem futebol como para conseguir ficar lá em cima na tabela. Com a camisa do Atlético, qual que tem a ser a postura da equipe contra o Cruzeiro, por mais que ele não está tão bem assim dentro de casa, para tentar um bom resultado no Mineirão? Respeito, sempre. Respeito, tá aí, Louco Abreu, palavra importante no Rádio Esportes. Uruguaio confirmado no setor de ataque, uma provável escalação tendo Lee, ex-jogador do Atlético, Diego Fumaça, Danilo, Sidmar e Natan, que já marcou 2 gols no campeonato, o meio campo tendo Christian, Gabriel Galhardo e Ingro, o ataque William Júnior, Mococa e Louco Abreu. A delegação que deixa São João del Rei por volta das 14h em direção ao Hotel Quality na Pampulha, onde acontece a concentração. Tá certo, Samuel? Tá certo, Rubens Júnior, Júnior Brasil, vai ser um jogo bacana. O Louco Abreu disso aí, pra mim é tranquilo. Ele disse aí, Júnior Brasil, pra você, Brasil, boa tarde. Grande abraço, Samuel. Não tem jogo fácil não, a gente sabe disso pros 2 lados. Gostei muito do Felipe Conceição, a fala dele, lucidez, e que o Cruzeiro agora, numa condição melhor de campo, possa apresentar também um melhor futebol, Samuel. Essa é a expectativa. Então, neste domingo, é o Cruzeiro contra o Atlético. Aí depois o Felipe Conceição terá a semana inteira para treinar na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco eu volto.